Muita coisa pode acontecer por causa dessa treta que tá rolando lá no Irã, Estados Unidos, Israel, Dubai. E como tem muita gente perguntando, né, como é que ficam os investimentos, o que eu faço agora? Vou gravar um vídeo aqui para falar um pouco sobre isso, tá? Primeiro, sempre, galera, uma guerra afeta o mundo todo, porque a gente vive numa globalização. Então, pô, Dudu, o bagulho lá no Irã, velho, o que tem a ver? Vai afetar a nossa vida, sempre, porque tá tudo conectado. Cara, eu tava estudando aqui, você sabia que 60 e pouco % do milho do Irã é do Brasil? Então, assim, uma guerra lá do outro lado afeta o Brasil. Agora, o que mais gera influência? Eu vou falar sobre os investimentos também, tá? E dólar. Primeiro, petróleo. Petróleo sempre é um negócio que influencia o mundo todo. E lá no Irã, fica ali naquela parte do Oriente Médio, é de lá que sai uma boa parte do petróleo do mundo. Aí você pensa, pô, Duda, mas então quer dizer que vai aumentar o preço do posto de gasolina? Não, tudo depende de petróleo no mundo, galera. Cara, essa caneca aqui que eu tô bebendo água veio da China. Cara, ela chegou lá da China aqui no Brasil graças ao transporte que depende de petróleo. Se você for no supermercado comprar arroz, arroz não tem nada a ver, né, Duda? Tem. Porque o arroz vem lá de Goiás, do Mato Grosso, até chegar no mercado. Então, absolutamente tudo que a gente compra de produto, de equipamento, de eletrônico, de comida, tudo depende de petróleo. Então, se o petróleo der treta lá, porque eles estão querendo bloquear lá um estreito, chamado Estreito de Hormuz, não vai dar para o petróleo que sai lá da Arábia ir para todo o resto do planeta. E aí o petróleo fica mais escasso, aumenta o preço do petróleo, da gasolina, do transporte, da passagem, do ônibus, do posto de gasolina e de tudo quanto é outra coisa que depende também o que é feito com o petróleo. Cara, eu anotei aqui, ó, tudo que é plástico, coisa de plástico. Cara, o meu notebook tem plástico. Plástico é derivado de coisa do petróleo. Fertilizante, PVC, detergente, maquiagem. Galera, você não tem noção, pneu, borracha, tudo isso é derivado de alguma coisa do petróleo. E por isso que quando o petróleo aumenta, tudo no planeta encarece, tá? Outra coisa que pode aumentar, o preço do gás. Pô, Dudu, o que tem a ver o gás? Eu também não sabia, galera. Eu fui ver na inteligência artificial hoje. Normalmente, quando as pessoas cavam para procurar petróleo, o gás também fica lá. Então, quando tem uma crise no petróleo, automaticamente vai ter crise no gás. E o Brasil importa gás de outros países, então o preço do gás pode aumentar. Duda, e a conta de energia? Eu anotei aqui tudo que eu não posso esquecer de falar. Conta de energia também pode subir. Por quê? Primeiro, se o petróleo sobe, tudo sobe. Mas aqui no Brasil a gente usa mais aquelas usinas hidrelétricas, que é aquela usina que gera energia por causa da água, né? Só que quando fica muito tempo sem chover, o governo liga outros tipos de usina, que são as usinas termoelétricas, que tem a ver mais com temperatura, com fogo, com queimar coisa. E isso tem tudo a ver com combustível, com óleo, com diesel, com petróleo. Então, se parar de chover e o Brasil tiver que ligar essas usinas, pode ser que o preço da nossa conta aumente ainda mais. Aí vai ficar aquela bandeira amarela, vermelha, sabe? Outra coisa, o setor agro. Beleza, o setor agro também depende de gasolina, porque eles precisam, primeiro, fertilizante. Fertilizante eu vi aqui que é um negócio que é feito também com base em coisa de petróleo. Então, se o cara lá, o agricultor, o plantador de arroz, de soja, de milho, vai pagar mais caro no fertilizante, ele vai botar a conta no produto. Eu vou oferecer, eu estou pagando mais caro no fertilizante e eu vou embutir o preço desse aumento no arroz, na soja para o mercado. Então, pode aumentar. E o Brasil, apesar de exportar muita coisa, também importa muita coisa. Então, o setor agro, por exemplo, com o exemplo que eu falei aí, 60% do milho que vai lá para o Irã é do Brasil. E se fecharem as portas lá, a galera que produz milho, que manda trilhões, sei lá quanto, milhões de toneladas, não sei, vai se lascar porque não vai conseguir chegar lá, tá? Aí, vamos lá, dólar. O dólar pode subir ou cair. Isso é uma questão que não dá para ter certeza, tá? Se alguém falar vai cair, é mentira, porque ninguém sabe.
Tudo pode acontecer, por isso que dólar faz parte dos investimentos de renda variável. Se fosse certo, o dólar vai subir. Pô, velho, eu tiraria tudo dos meus investimentos e compraria em dólar. Mas ninguém tem essa certeza. Pode ser que o dólar aumente, por quê? Por alguns motivos. Primeiro, quando o mundo está em guerra, as pessoas preferem investir num país que seja mais forte, mais poderoso, mais rico, do que num paizinho meia boca. Pô, Duda, mas a guerra não é lá nos Estados Unidos? Pode ser que vai ter treta lá nos Estados Unidos. Pode. Só que vai ter treta em outros países também. E os Estados Unidos é o país que tem a maior economia do mundo. Os caras têm muito dinheiro. Então, se der treta num país tipo Bélgica, pode ser que acabou o país. Agora, os Estados Unidos é muito poderoso, eles têm mais formas de sobreviver. Então, muitos investidores acabam mandando dinheiro para os Estados Unidos num momento como esse, embora tenha gente que pense ao contrário. E quer ver outra coisa também? Que pode fazer com que muita gente invista nos Estados Unidos, e quando muita gente investe nos Estados Unidos, a moeda dele sobe, tá todo mundo querendo ir para lá, né? Oferta e demanda. Então, cara, se a guerra é um negócio caro pra caramba, não é caro tipo caro, é caro, mano, trilhões. Nenhum país gosta de guerra. Normalmente guerra é um negócio que tem mais a ver com ego, com orgulho, do que com inteligência, porque é caro você mandar milhares de soldados, navio, bomba, cara, é coisa que custa trilhões, literalmente, né? Então, os Estados Unidos vai precisar de dinheiro, caso a guerra aconteça. Lembrando que tudo que eu tô falando, possibilidade, tem certeza de nada, tá? Mas é possível que isso aconteça. Se a guerra rolar, os Estados Unidos vai gastar muita grana, assim como o Irã, Israel e tal. E como que um país consegue mais dinheiro? Basicamente de duas formas, né? O Bruno Perini fala sobre isso no livro dele, Em Nome do Povo, que é muito bom, inclusive. Mas principalmente imposto, para entrar dinheiro para o governo, e o segundo é você oferecer um investimento chamado tesouro. Aqui no Brasil não tem o tesouro direto? Toda vez que o Brasil precisa de dinheiro, eles aumentam a rentabilidade do tesouro direto para a gente investir. Depois eles pagam a grana pra gente. Se tiver guerra nos Estados Unidos, provavelmente a taxa de juros lá vai subir. Opa, o pessoal do mundo todo vai ficar mais interessado ainda em investir lá. Porque a taxa de juros alta significa que os investimentos de renda fixa, os investimentos tranquilos, seguros, vão render mais. E se os Estados Unidos precisar de dinheiro, eles vão aumentar, aumentar a rentabilidade do tesouro lá dos Estados Unidos, que é praticamente o investimento mais seguro do planeta. E se isso acontecer, muita gente vai botar dinheiro lá. E isso pode fazer com que o preço do dólar aumente. Mas por outro lado, poxa, pode ser que eu estoure paulada, lei bomba e o caramba lá nos Estados Unidos. Se isso acontecer, pode ser que o dólar caia. Então, não tem como ter certeza, né? Por exemplo, aqui no Brasil, será que o dólar vai subir ou vai cair? Depende, o Brasil também é um grande exportador, exporta muita coisa para fora. Então, se der treta em outros países do mundo, muitos países vão querer comprar coisa do Brasil. E aí o Brasil pode vender mais coisa para fora e fazer com que a nossa moeda fique forte e não fique tão diferente do preço do dólar, tá? Agora, e os investimentos, Duda? Quando o mundo está em guerra, as pessoas mais assustadas preferem tirar o dinheiro da renda variável, ações, ETF, fundo de investimento, criptomoeda, e botar num investimento mais seguro, como um tesouro direto, como um CDB. Lá nos Estados Unidos, o pessoal pode tirar dinheiro da Bolsa de Valores e investir no tesouro norte-americano. Se isso acontecer, os investimentos de renda variável tendem a cair. É uma tendência. Pode ser que sim, pode ser que não. E se cair, vão ter dois tipos de pessoa envolvida. Primeiro, as pessoas que estão assustadas e preferem tirar o dinheiro da renda variável e colocar na renda fixa, mas tem as pessoas que usam a estratégia dos maiores investidores do mundo, que é o quê? Toda crise gera uma oportunidade, porque se a renda variável vai cair, os preços das ações, criptomoeda, Bitcoin, vão cair também, vai cair. E aí eu vou comprar, para depois eu conseguir vender mais caro. Tá? Eu falei sobre isso num vídeo aqui esses dias, tá? Então, é isso.
É uma guerra é ruim, né? Morre muita gente, muito civil vai morrer, é uma desgraça, mas às vezes no mercado financeiro isso gera oportunidades interessantes para quem estuda e entende, tá bom? Então essas são algumas das influências que essa guerra pode acontecer na minha vida, na sua vida e no planeta todo. Vamos torcer para que acabe logo isso aí, né?